Pensa assim, toda grande nação tem um plano mestre, né? Uma espécie de planta baixa que define toda a sua estrutura e a sua missão. No caso do Brasil, essa planta está bem ali nos primeiríssimos 4 artigos da Constituição. É lá que a gente encontra a essência do Estado brasileiro e é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. E como a gente vai fazer isso? Bom, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender direitinho essa ideia de planta baixa. Depois, vamos mergulhar nos pilares que sustentam tudo. Em seguida, a gente olha para o desenho arquitetônico do poder, qual é a missão da nação e, para fechar, como o Brasil se enxerga e se posiciona no mundo. Tá, mas por que essa história de planta baixa? Pensa só, numa construção, a planta baixa é tudo. Ela define a fundação, as estruturas principais. Com a construção é a mesma coisa. Esses primeiros artigos são exatamente isso. Não são só palavras jogadas no papel, não. São as diretrizes que vão moldar todas as outras leis e, no fim das contas, a própria identidade do nosso país. Beleza, então vamos direto ao ponto. Se toda construção começa pela fundação, a grande pergunta é: quais são, afinal, os pilares que sustentam toda a estrutura da República Federativa do Brasil? O que está na base de tudo? E a resposta para isso, olha só, está logo de cara no artigo 1º da Constituição. É ele que apresenta para a gente os famosos fundamentos. E o nome já diz tudo, né? Eles são, literalmente, a base, os pilares essenciais onde toda a estrutura jurídica e política do Brasil vai se apoiar. Mas o que são esses fundamentos na prática? Pensa neles como as decisões políticas mais cruciais, a essência do Estado. E para ajudar a gente a não esquecer, tem um macete, um mnemônico super famoso, Soci Diva Plu. Bora ver o que cada pedacinho dessa palavra significa? Vamos desmontar o Soci Diva Plu. O Só vem de soberania, ou seja, o poder máximo do Estado. O CI é de cidadania, aquilo que nos dá o direito de participar da vida política do país. Di é super importante, dignidade da pessoa humana, um valor central. VA é para os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, buscando aquele equilíbrio entre economia e bem-estar. E por último, PLU, de pluralismo político, que garante a convivência de diferentes ideias. E olha, um desses pilares, a dignidade da pessoa humana, pode parecer algo meio filosófico, né? Mas não é só um conceito abstrato. Muito pelo contrário, ele tem consequências bem práticas. O Supremo Tribunal Federal, o STF, usa esse princípio o tempo todo em decisões que, no fim, afetam a vida de todo mundo. Quer um exemplo? O STF, baseado nesse princípio, entendeu que a pesquisa com células-tronco embrionárias é válida porque pode salvar vidas e não fere a dignidade. Mas, por outro lado, o mesmo STF decidiu que obrigar uma pessoa a fazer um exame de DNA contra a vontade dela já viola esse princípio. Tá vendo? É a teoria virando realidade no dia a dia. Ok, os pilares, a fundação, a gente já entendeu. Agora vamos subir um nível e olhar para o desenho arquitetônico. Ou seja, como é que o Estado brasileiro se organiza, como o poder é distribuído e como ele é exercido. A nossa planta baixa constitucional também detalha tudo isso. Basicamente, essa planta baixa define 3 pontos-chave. Primeiro, a forma de Estado, que é como o poder se divide pelo território. A escolha do Brasil foi a federação. Segundo, a forma de governo, que é a relação entre quem governa e quem é governado. Aqui somos uma república. E terceiro, o regime político, ou seja, o jeito que o governo funciona. E aqui a gente vive numa democracia. E não para por aí. Além de organizar o Estado, a nossa planta baixa também separa as funções do poder. A ideia é a seguinte: o poder é um só, mas o exercício dele é dividido em 3, para ninguém ter poder demais. São funções independentes, mas que precisam trabalhar em harmonia. O legislativo, que faz as leis, o executivo, que administra o país, e o judiciário, que julga os conflitos. É o famoso sistema de freios e contrapesos em ação. E por falar em democracia, o sistema prevê umas ferramentas para a participação direta da população. E aqui tem 2 nomes que às vezes confundem, mas a diferença é bem simples. Pensa assim, o plebiscito vem primeiro, é prévio, é uma consulta que acontece antes da lei ser feita. Já o referendo vem depois, para referendar, ou seja, para confirmar ou rejeitar uma lei que o Congresso já aprovou. Certo, a gente já viu a fundação, os pilares e já viu a estrutura. Mas para que tudo isso? Para que serve essa construção toda? Qual o objetivo final? A nossa planta baixa responde isso lá no artigo 3º, onde estão os objetivos fundamentais da República. Pensa nesses objetivos como a declaração de missão do Brasil. São as metas, o norte que o Estado tem que buscar sem parar.
E claro, para ajudar a decorar, temos outro mnemônico com Gaerra Pro. A grande sacada aqui está nos verbos, que mostram ação. Com, de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ga, de garantir o desenvolvimento nacional. Erra, de erradicar a pobreza e a marginalização. E Pro, de promover o bem de todos, sem preconceito. Persegue não são só ideias bonitas, são tarefas, são missões contínuas. Bom, já entendemos a casa por dentro. Mas uma casa não existe isolada no mundo, certo? Ela tem uma vizinhança. Por isso, a nossa planta baixa também define como o Brasil deve se relacionar com o resto do mundo. E quem faz isso é o artigo 4º, que lista os princípios das nossas relações internacionais. Então, o que guia o Brasil lá fora? Primeiro, a independência nacional, claro. Depois, a prevalência dos direitos humanos tem que ser a regra. Também o respeito à autodeterminação dos povos, ou seja, cada um cuida da sua casa. Daí vem a não intervenção nos assuntos dos outros e a ideia de que todos os países são iguais entre si. A lista continua com o compromisso de defender a paz e sempre buscar resolver conflitos de forma pacífica. Também tem um repúdio bem claro e firme ao terrorismo e ao racismo. A gente também deve buscar cooperar com outros povos para o progresso de todo mundo e, por fim, conceder asilo político para quem precisar. E dentro dessa política externa, tem um foco geográfico muito claro. O parágrafo único do artigo 4º aponta uma direção específica. O Brasil deve buscar a integração econômica, política, social e cultural com os outros povos da América Latina. A ideia é basicamente formar uma comunidade de nações aqui na nossa região. Então, vamos amarrar tudo. Os fundamentos são a nossa base. A arquitetura é a estrutura do poder. A missão é o nosso propósito, o porquê de tudo. E a política externa é como a gente se apresenta para o mundo. Juntando tudo isso, esses 4 artigos formam a planta baixa completa do Estado brasileiro. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Ter uma planta baixa tão detalhada, tão ambiciosa, é sem dúvida um passo gigantesco. Mas a pergunta que realmente importa, a que fica no ar, é: qual é o maior desafio para tirar esse projeto incrível do papel e transformar numa realidade de verdade, sentida por toda a sociedade? A resposta para essa pergunta, bom, ela define não só o nosso presente, mas também o nosso futuro.